Olá, gente! Bem-vindos ao canal da Missionária. Hoje daremos continuidade ao estudo sobre Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23, sobre o fruto do Espírito. Vamos ler o texto sobre o qual estamos refletindo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. No estudo anterior, meditamos sobre o amor, a alegria, a paz e a paciência. Vimos que essas atitudes que revelam o fruto do Espírito são também características do nosso Deus. Ele nos chama para expressar com a nossa vida as características que revelam o caráter divino. Essas atitudes estão intrinsecamente ligadas uma às outras. É impossível expressar amor sem sentir alegria, assim como é impossível viver plenamente alegre sem que o coração esteja inundado de paz. E assim por diante. Seguindo a lista de atitudes que revelam o fruto do Espírito, chegamos à amabilidade. Em algumas versões aparece traduzida como benignidade. É muito fácil confundirmos benignidade com bondade, uma outra atitude que revela o fruto do Espírito. De fato, benignidade e bondade se aproximam muito em suas definições. Elas se completam, mas a benignidade é muito mais interna. Tem a ver com o caráter, enquanto a bondade tem a ver com as atitudes. Podemos dizer que bondade é a exteriorização da benignidade por meio de ações ou palavras. É quando nossos atos revelam nosso caráter amável. Benignidade é a disposição em ser bondoso com o próximo. É a capacidade de amar as pessoas mais do que elas merecem. Veja, está diretamente relacionado ao amor. Perceba que essa é mais uma das atitudes do nosso Deus. Ele nos ama mais do que merecemos. E a presença de Deus em nós faz brotar essa mesma atitude, a amabilidade. É a amabilidade, a benignidade, que nos leva a ser brandos, ternos em nossos relacionamentos. A benignidade é revelada na nossa doçura, na nossa suavidade ao tratar as outras pessoas. O benigno é empático. Um exemplo de pessoa benigna é a Abigail. A história dessa mulher está registrado em 1 Samuel capítulo 25. Abigail era casada com Nabal, um homem grosseiro e mau. Mas Abigail era benigna e sua amabilidade desviou a ira de Davi e salvou muita gente. Inclusive, salvou o rei Davi de cair em pecado. A amabilidade de Abigail foi fundamental naquela situação. Um claro sinal que temos benignidade em nós é quando nos preocupamos com as pessoas, quando constantemente olhamos as pessoas e pensamos: do que essa pessoa necessita? Como eu poderia ajudá-la? A benignidade sempre planeja fazer algo em prol de outra pessoa. Devemos pedir constantemente que Deus incuta em nosso coração o desejo de zelar, pensar, observar
observar e tocar a vida de outras pessoas com nossa benignidade. Estude a vida de Jesus e perceba os exemplos de amabilidade que ele nos deixou. Você se sentirá constrangido a cultivar a benignidade em seu coração. E com o coração cheio de benignidade, nós nos expressaremos com atos de bondade, que é outra atitude que revela o fruto do Espírito. Como eu já afirmei, a bondade é a ação de quem é benigno. Bondade é o bem em ação. O bondoso age em prol do outro. John Wesley compreendeu o chamado divino para fazermos o bem. Observe o que ele sugeriu. Faça todo o bem que você puder, utilizando todos os meios que puder, em todos os caminhos que puder, em todos os lugares que puder, em todas as oportunidades que puder, para todas as pessoas que puder, sempre e quando puder. Em outras palavras, o que Wesley estava sugerindo é: seja bom o tempo todo. Tenha ações de bondade. Mas lembre-se que a bondade é o fruto do Espírito. Por nós mesmos, não conseguimos ser bons, pois em vez de fazer o bem, temos a tendência de fazer o mal. Por isso, não basta querer ser bom. A verdadeira bondade provém do nosso relacionamento com Deus. Sendo assim, a bondade revela Jesus em nós. Seguindo essa nossa lista de atitudes que revelam o fruto do Espírito, chegamos à fidelidade. Uma das atitudes que eu considero das mais lindas do caráter de Deus, a fidelidade. Deus é fiel. E essa afirmação não é apenas um jargão cristão. Deus é fiel da primeira até a última página da Bíblia, mesmo quando sua fidelidade não é correspondida. E sendo Deus fiel, Ele espera de nós que também sejamos fiéis. O que Deus usará para nos julgar não será nosso sucesso nem nossas habilidades, mas a nossa fidelidade. É o que nos indica Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Fiel até a morte. Mas o que é fidelidade? O que é ser fiel? Ser fiel é ser digno de confiança, é ser constante na crença. Fidelidade é a constância no compromisso. Fiel é quem começa com Deus e continua caminhando com Ele. A fidelidade é perceptível através de algumas marcas, as marcas da fidelidade. Exclusividade. Exclusividade em servir a Deus e somente a Ele. Não ter coração dobre, dividido. Deus é o primeiro na mente e no coração de quem é fiel a Ele. Verdade. A verdade é percebida na transparência. Todo relacionamento que é dirigido pela fidelidade é baseado na verdade. Regularidade. Uma vida que não vacila entre euforia e apatia. Sabe aquelas pessoas que começam um projeto super empolgadas, mas vão desanimando e não conseguem completá-lo? Então, elas não têm regularidade, constância. Quem é fiel é persistente. A nossa natureza tende a ser irregular, tende a desistir. Mas se temos em nós o fruto do Espírito, somos fiéis, temos constância no nosso andar com Jesus. A penúltima atitude da lista de Gálatas 5 é a mansidão. Ser manso significa ser dócil. Muitas pessoas acham que ser manso é ser fraco.
Mas isso não é verdade. Manso é a pessoa que não reage à provocação, que está disposto a sofrer ofensas em vez de infligir ofensas. Mansidão é a força sobre o domínio de Deus. A pessoa mansa deixa tudo nas mãos de Deus. Eu gosto da seguinte definição: mansidão significa curvar a alma perante Deus. O cristão que é maduro deixa para trás sua arrogância, seu orgulho, sua vaidade e se prostra diante do Senhor, confiando que Ele cuida de tudo em sua vida. Um exemplo bíblico de pessoa mansa é Moisés. O povo que Deus lhe confiara para levar a terra prometida era um povo turrão, murmurento. Esse povo sempre se queixava de Moisés, culpando-o por todos os problemas que surgiam. Mas em todas essas ocasiões, sabe o que Moisés fazia? Ele não discutia, ele não se defendia, ele não se envolvia em contendas. Ele suportava as ofensas e clamava ao Senhor. Moisés nos revela algumas atitudes que alimentam um espírito manso. Orar. Sempre que havia uma situação difícil, ao invés de tentar resolver ao seu próprio jeito, Moisés clamava ao Senhor. Ele sabia onde descarregar suas frustrações e recarregar sua paciência. Não murmurar. Moisés até tinha motivos para murmurar, mas ele preferia não revidar as provocações e nem murmurar. Curvar nossa alma ao Senhor. Moisés sempre se curvou diante da vontade de Deus. Ele seguia o plano de Deus. Claro que tudo isso só é possível quando estamos conectados com Deus. Deus é glorificado em nossas vidas quando lidamos com as situações com mansidão. Domínio próprio é outro aspecto do fruto do Espírito. Ter domínio próprio é subjugar-se a si mesmo. Domínio próprio é o poder de controlar o desejo mediante a intervenção do Espírito de Deus. Veja, o poder de controlar o desejo. Para entender melhor esse poder de controle, precisamos lembrar que dentro de cada cristão é travada uma tremenda batalha entre a carne e o espírito. Os impulsos da nossa carne quer que vivamos sem refrear os nossos desejos de vingança, de desânimo, de ira, de preguiça, de indiferença e de tantos outros que não agradam a Deus. É o domínio próprio, o domínio da nossa própria carne que nos fará resistir esses impulsos. O domínio próprio aparece por último na lista de atitudes que revelam o fruto do Espírito. Mas isso não significa que é o menos importante. Eu diria que somente com o domínio próprio poderemos colocar as outras atitudes em ação. E por quê? Porque o domínio próprio controla e fiscaliza o eu. O domínio próprio refreia o eu. O domínio próprio disciplina o eu. O domínio próprio governa o eu. O domínio próprio diz não ao eu. O domínio próprio tira o eu do centro e coloca quem de fato deve estar no centro: Deus. Um pastor definiu assim o domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade de dizer não a si mesmo. E o que precisamos dominar? A que precisamos dizer não? Nós precisamos dominar nossas vontades. Nossa vontade é contra Deus e contra o nosso próprio bem. É isso que ensina Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vontade é algo que dá e passa.
Contudo, se não dominarmos nossas vontades, elas deixam consequências. Outra coisa que devemos dominar é a nossa língua. Tiago foi enfático ao mostrar como podemos pecar com a nossa língua. Preste bem atenção. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Se desejamos viver em santidade, precisamos ter domínio sobre a nossa língua. E mais ainda, precisamos dominar nossos pensamentos. Mas isso é possível? Sim. É possível quando levamos nossos pensamentos cativos a Cristo. Olha o que Paulo nos ensina. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Qual tem sido a qualidade de seus pensamentos? Com o que você tem alimentado seus pensamentos? Com notícias ruins? Com intrigas? Ou com a palavra de Deus? Toda vez que você tiver um pensamento ruim, busque substituí-lo por um pensamento que vem do alto, que vem de Deus. Além de dominar nossas vontades, nossa língua e nossos pensamentos, precisamos dominar as nossas ações. Nossos atos devem ser colocados a serviço de Deus, revelando assim a nossa obediência. Vontades, língua, pensamentos e ações, tudo em nós deve estar sob o nosso domínio, pelo poder do Espírito Santo. Um dos personagens que mais ilustra o domínio próprio é Davi. Davi foi perseguido injustamente por Saul, que desejava matá-lo. Davi tinha todo o direito de se defender, mas Davi decidiu confiar no Senhor. Por 2 vezes Davi teve oportunidade para matar Saul e se livrar do risco que esse rei causava à sua vida. Mas Davi não matou Saul. Ele governava a si próprio, ele tinha domínio próprio. Mas o domínio próprio não é algo que deve ser tomado em uma dose única. Todos os dias, em todos os momentos, precisamos exercer o domínio próprio para não cair nas ciladas da nossa própria carne. Foi o que aconteceu com Davi. Houve uma ocasião em que Davi afrouxou consigo mesmo. Afrouxou a vigilância. Foi certa vez que, ao invés de ir para a batalha, Davi decidiu ficar em casa. E do terraço do seu palácio, ele viu uma linda mulher. Ele viu e desejou, mas não refreou seu desejo. Ele não teve domínio próprio naquela ocasião e pecou, cometendo adultério. Isso nos mostra que até uma pessoa muito forte pode cair em pecado se não levar seus desejos cativos à vontade do Senhor. É por isso que devemos permanecer muito perto do Senhor, vigiar nossa caminhada com Ele
e cultivar o domínio próprio diante de cada pensamento, de cada palavra e de cada ação. Como cultivamos o domínio próprio? Vivendo em intimidade com Cristo. Ele deve ser soberano sobre a nossa vida. O domínio próprio começa quando somos dominados por Cristo. Também controlando o que os nossos olhos veem. O olhar demorado sobre as coisas erradas fortalece o nosso desejo de pecar. Desvia os olhos daquilo que te tenta. Permanecendo ocupado. Quando ocupamos nossa mente com as coisas certas, que são as coisas de Deus, não sobra tempo para os pensamentos ruins povoarem nossa mente. Se ocupe com as coisas de Deus. Dizendo não. O não é o segredo para o domínio próprio. Diga não aos seus desejos pecaminosos. Orando. Leve a Deus todas as suas fraquezas. Coloque os impulsos pecaminosos no altar de Deus. A oração é o alimento da alma. Ela te fortalece. Bom, estamos aqui finalizando os nossos estudos sobre o fruto do Espírito. Aqui na descrição do vídeo, como você sabe, você encontrará um roteiro para se aprofundar ainda mais no assunto. O nosso objetivo não era proporcionar um estudo exaustivo, mas levá-lo a uma reflexão sincera sobre as suas próprias atitudes. Levá-lo a perceber que em Cristo nós revelamos o fruto do Espírito nos seus diversos aspectos. Eu o incentivo a continuar estudando sobre o assunto e a buscar a frutificação, pois essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor está sempre disposto a nos ensinar. Que o teu Santo Espírito age em nós, nos levando a frutificar, ó Pai. Que essa palavra venha mexer com cada um, venha incomodar a cada um, a buscar estar cada vez mais cheio do Espírito Santo, de modo que venha frutificar para o teu reino. Eu peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que está assistindo a esse vídeo, ó Pai, e que faça nascer no coração de cada um o teu santo fruto. Nós te louvamos e te agradecemos com plena alegria no nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha gostado. Aqui no nosso canal há outros estudos. Nos acompanhe e compartilhe esse vídeo e deixe o seu joinha. Deus abençoe e até mais.